mais fácil para você viver a simplicidade do Evangelho é no mundo, menos na igreja. Igreja, entre aspas, caracterizando e caracterize-se assim a maior parte das igrejas. Mas não precisa ser igreja doida dessas que a gente acusa aqui, denuncia. Pode ser igreja sóbria, também não aguenta a simplicidade do Evangelho. É qualquer uma, né? Uma vez eu cheguei numa igreja, numa cidade muito próspera do Brasil, e numa das igrejas mais prósperas do Brasil. Rica mesmo. Só gente rica eu conhecia, muita gente rica daquela igreja, presidentes de banco, de grandes conglomerados, empresários industriais, políticos, presidentes de autarquia, gente muito, muito interessante na cidade e no estado. E eu ia sempre no aniversário daquela comunidade pregar lá. Cheguei lá um dia para pregar e eu soube, antes de eu ir, que um determinado indivíduo, irmão de uma pessoa que eu conhecia, também muito conhecida essa pessoa, no meio cristão em geral, o irmão dela estava se congregando lá. E eles não eram evangélicos. Esse irmão tinha se convertido recentemente. Mas o irmão mais velho dele é conhecido no Brasil inteiro, no mínimo, como personalidade. Aí eu falei, é verdade que o irmão do fulano está se congregando aí com vocês? Ah, tá. Aí quando eu estou lá no púlpito, alguém me mostrou, olha, o irmão do fulano está ali. Aí eu vi aquele carinho bem simplesinho, um terninho roto, entrando, humildezinho, sentou num canto. Eu falei, irmão do fulano, é. Aí a pessoa virou para mim e falou, mas é esquisito, reverendo. É esquisito, rapaz. É um bom moço, mas muito esquisito. Olha, ele é formado em macroeconomia, com mestrado e doutorado na Alemanha e na Bélgica. Mas ele largou isso tudo para trabalhar na roleta do ônibus, ser cobrador. Cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus. Aí ele se converteu como cobrador de ônibus. Não foi nem o evangelho de cara que fez isso nele. Foi uma decisão anterior. Aí ele se converteu, veio para cá, passou a se congregar com a gente. Um monte de faculdades convidando para ele ser professor. Em todas. Porque o currículo do cara é extraordinário. Top. Ele é um gênio. Ele disse que não queria, ele preferia ser jardineiro. Aí foi jardineiro. E os crentes começaram a pedir para ele fazer jardinagem, ele fazia muito bem. E todo mundo dava para ele roupa. E começaram, e não entendiam por que ele ia sempre com a mesma roupa. Aí um dia resolveram visitar o quartinho onde ele morava. Chegaram lá, tinha uma cama de campanha e 2 ou 3 roupas. Aí perguntaram, mas e as roupas que a gente deu? Aí ele falou, não, eu só preciso dessas aqui, tá cheio de gente com frio. Precisando. A cidade lá é fria. Dê para todo mundo. E cama, você vai dormir nessa cama aqui? Não, não preciso, essa aqui tá ótima, aquela que abria, cama de campanha. Aí foram lá, botaram uma cama, puseram móveis, fizeram não sei o quê. Voltaram um ano depois, ele tinha dado tudo para uma viúva, para alguém lá que estava na mesma caminha. Mesma caminha, mesma coisa. E as ofertas continuavam. Você conversava com ele, você via a inteligência brilhante do cara, mas ele não estava afim de nada. Ele queria viver a simplicidade do que ele vivia. Hoje ele é professor numa grande universidade, mas continua vivendo a mesma vida simples. E também tinha uma alegria celibatária natural. Queriam que ele se casasse, conhecesse pessoas, ele estava em paz. Mas não estava afim. Não estava afim. Aí eu levei para almoçar comigo, depois jantei com ele também, comecei a conversar, fui dizendo, olha, relaxa. Eles nunca vão te compreender. Você acha que se Jesus entrasse aqui,
sem ser já apresentado como ressuscitado de entre os mortos, se entrasse só como um rapaz de 30 anos, o que ia rolar aqui dentro? Meu Deus, ele ia ser expulso daqui logo. A religião não tolera o evangelho. O evangelho desmonta o poder da religião. A religião não quer a totalidade do evangelho, só quer as simbolizações do evangelho, porque a totalidade do ensino do evangelho desconstrói a própria religião. A essência do evangelho é o pior inimigo da própria religião, destruindo-a. A religião cultua lugares sagrados, se dedica a tempos, dias, datas, horas, vive do ritual das celebrações, reencena as mesmas coisas, gosta e precisa ser celebrada como um centro de convergência, como lugar da representação de Deus. Todo centro religioso quer ser um Vaticano. Todo. E Jesus trabalha contra isso. Entre vós não será assim, não será desse modo. Entre os reis da terra que é assim, entre os estados da terra que é assim, entre tudo da terra que é assim, mas entre vós não será assim. E Jesus chega e acaba ainda com tudo, porque a religião não existe sem templo, sem sedes monumentais. E Jesus diz que Deus não tem sedes, não habita em construções feitas por mão humana. Que o lugar onde se deve adorar é em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Você pode ir até um lugar, mas não para adorar a Deus. Eu vou a um lugar como uma praça de encontro humano, mas não é para adorar a Deus. Eu não vou ao culto domingo à noite aqui no caminho para adorar a Deus, porque se eu não for, eu não adorei a Deus. Eu adoro a Deus de manhã, de tarde, de noite, o dia inteiro. Eu vou lá para anunciar o evangelho que edifica, exorta e consola, e para ver irmãos. E ver que eles estão se encontrando e se fazendo bem. E sendo motivados para seguir e viver o evangelho. Só isto. Adoração a Deus não tem nada a ver com nada disso. E quem continua a vender essa história do levita, do lugar da adoração, da casa da adoração, está trabalhando para manter o lugar cheio, porque sem um lugar cheio não haverá as contribuições necessárias para manter o lugar. E é preciso que cada um que vai ali ache que aquele cara é o legítimo representante de Deus para receber o dinheiro de Deus e aplicar conforme a vontade de Deus. Ora, o evangelho acaba com isso. O evangelho destrói essa lógica. Por isso é que é impossível viver a simplicidade e a totalidade do evangelho da graça de Deus, eu diria, em qualquer das estruturas religiosas que eu conheço. A moçada gosta muito de Jesus, mas nem tanto. Diz que ama Jesus, mas não suporta o evangelho. Vamos lá, brother? Só temos 30 minutos. Caião,